Nos últimos anos, a Rede Globo tem sido alvo de acusações de parcialidade, principalmente no que diz respeito à cobertura política no Brasil. Mas será que a Globo tem, de fato, um lado político? Por que muitos acreditam que ela tem interesse na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Esse é mais um episódio da TV Fatos Brasil. Antes de falarmos sobre Bolsonaro, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante décadas, a Globo foi acusada de apoiar governos mais alinhados à direita, como na ditadura militar. O próprio Grupo Globo admitiu, em uma edição do Jornal Nacional, que apoiou a ditadura militar no Brasil. O jornal O Globo inaugurou na internet um site em que revisita sua própria história com um olhar crítico, o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. Com a ascensão de governos progressistas, como o de Lula e Dilma Rousseff, a emissora passou a ser vista como um opositor. Entre 2003 e 2016, a Globo manteve uma postura crítica ao governo do Partido dos Trabalhadores. No entanto, com a ascensão de Bolsonaro, a relação entre a emissora e o novo governo foi marcada por conflitos ainda mais evidentes. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalha. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. Bolsonaro começou seu governo em guerra com a imprensa, principalmente com a Globo. A emissora foi frequentemente chamada de inimiga pelo ex-presidente. Mas por quê? Um dos motivos foi o corte de verbas publicitárias governamentais destinadas à emissora. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles. Bolsonaro preferiu investir em mídias independentes e canais aliados, como o SBT e a Record. Durante os governos de Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, a TV Globo recebeu, em média, 450 milhões de reais por ano em verbas publicitárias do Poder Executivo. No primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, essa quantia foi reduzida para aproximadamente 150 milhões. Ao longo dos 3 primeiros anos da gestão Bolsonaro, 2019 e 2021, estima-se que a emissora tenha deixado de receber entre 600 milhões de reais a 750 milhões em comparação aos períodos anteriores. Em 2019, a distribuição das verbas publicitárias federais entre as principais emissoras de TV foi a seguinte: Record TV, 42,6%, SBT, 41%, Globo, 16,3%. A Globo não poupou críticas ao governo Bolsonaro, especialmente na condução da pandemia de Covid-19 e nas investigações envolvendo a família do ex-presidente, como o caso das rachadinhas. Mas será que a Globo realmente quer a prisão de Bolsonaro? Para muitos analistas, sim. Um dos motivos seria o enfraquecimento de sua base de apoio, garantindo que figuras como Lula e outros políticos de esquerda tenham caminho livre para governar. A prisão de Bolsonaro também representaria um marco simbólico na luta contra o que eles chamam de extremismo político. Para a Globo, isso significaria alinhar-se com o discurso de defesa da democracia que ela diz promover. Mas a Globo é de esquerda? Essa é uma questão complexa. Embora critique Bolsonaro, a emissora também mantém uma postura conservadora em diversos aspectos. Isso lembrando apenas quando convém. Ela busca atender a interesses comerciais e midiáticos que muitas vezes vão além do espectro político e que pesam no bolso da rede. O que fica claro é que a Globo, como grande player da mídia, tem interesses próprios. E sua posição atual pode estar mais alinhada com o discurso da esquerda simplesmente por conveniência política e econômica. Não porque necessariamente está preocupada com as pautas da canhota brasileira. A Globo pode até não ser de esquerda, mas também não é neutra. Nas eleições presidenciais de 1989, a Rede Globo foi amplamente acusada de desempenhar um papel decisivo na vitória de Fernando Collor de Mello contra Lula. A emissora foi criticada por sua edição enviesada do debate final entre os candidatos, no qual Collor foi favorecido por uma montagem
que destacava seus pontos positivos e minimizava seu desempenho mais fraco. Esse episódio tornou-se emblemático da força que a Globo exercia sobre a opinião pública e sobre o processo eleitoral. Naquele momento, a televisão era o principal meio de comunicação no Brasil, e a Globo dominava a audiência nacional. Sua capacidade de moldar narrativas e influenciar o imaginário popular era imensa, tornando-a um ator político de fato. Collor, por sua vez, foi apresentado como uma figura moderna e capaz de combater os males do sistema político, narrativa que encontrou forte apoio no jornalismo da emissora. 3 décadas depois, o cenário político e midiático havia mudado drasticamente. Em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro evidenciou uma nova dinâmica, na qual a Globo perdeu parte de sua influência direta sobre os eleitores. Com o avanço das redes sociais e da internet, a televisão deixou de ser o único meio de informação para a maioria dos brasileiros. Plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube desempenharam um papel central na disseminação de informações e no engajamento político. Bolsonaro, em especial, aproveitou-se dessa mudança ao investir fortemente em campanhas digitais, lives e mensagens diretas ao público, evitando depender da mídia tradicional. Durante a campanha, a Globo adotou uma postura crítica em relação a Bolsonaro. No entanto, esse posicionamento não impediu que Bolsonaro conquistasse a presidência, evidenciando a diminuição do impacto da televisão como formadora de opinião. Enquanto Collor ascendeu em grande parte graças ao apoio midiático, Bolsonaro construiu sua campanha à margem da mídia tradicional. Sua estratégia foi baseada na deslegitimação da imprensa, na construção de um discurso de antissistema que ressoou com uma parcela significativa do eleitorado. Em vez de depender da Globo, Bolsonaro a usou como antagonista para reforçar sua imagem. A Globo, que nos anos de 1990 era vista como uma força capaz de eleger presidentes, em 2018 enfrentou um cenário muito diferente. Sua influência política direta foi enfraquecida pela ascensão das redes sociais e por uma desconfiança crescente em relação à mídia tradicional. Embora continue sendo um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, a Globo não detém mais o monopólio da opinião pública. A eleição de Bolsonaro em 2018 representou um marco dessa transição, com o eleitorado cada vez mais fragmentado e menos dependente da televisão como principal fonte de informação. Bolsonaro foi um dos personagens que mais evidenciou o enfraquecimento da Rede Globo, não apenas capitalizou sobre a desconfiança popular na imprensa, mas também demonstrou que a Globo já não possui o mesmo poder de influência que exercia nas décadas anteriores. O embate com a emissora escancarou a transformação no consumo de informação e o surgimento de novos protagonistas no cenário midiático brasileiro. Sua postura diante de Bolsonaro reflete uma estratégia para se manter relevante e influente no cenário político brasileiro. Vendo tudo isso, a pergunta que fica é: até que ponto a mídia deve ser tão protagonista na política de um país? Mas o que você acha de tudo isso? Acredita que a Globo tem intenção de ver Bolsonaro preso como uma espécie de vingança? Afinal, você ainda assiste conteúdos de TV aberta? Comente abaixo e participe do debate. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a família e amigos, curta e divulgue o máximo que puder. Até a próxima.